Assim a palavra de Deus diz, porque assim está escrito: ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os seus 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira, e outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste a Moisés, no deserto onde se achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e teus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que nos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Amém? Irmãos, por que muitas famílias não alcançam a vitória? Nós estamos falando aqui nesse mês sobre famílias que vencem. Mas nessa noite eu quero aqui destacar para os irmãos por que muitas famílias não alcançam a vitória. Por que muitas famílias não alcançam a vitória? A Bíblia, meus irmãos e amigos, é um livro que ele está recheado de histórias de pessoas, de povos, de famílias. Porém, nenhuma delas é perfeita. Então a nossa família não é perfeita. Nós não temos aqui neste mundo nenhuma família perfeita. A Bíblia também fala que tem muitas famílias que estão aqui que não são perfeitas. Elas têm muitos erros e acertos. As famílias bíblicas, elas têm então com isso, com seus erros e seus acertos, muito a nos ensinar. Porque nós também devemos aprender com os erros que as famílias cometeram ou que nós mesmos estamos cometendo. Então a Bíblia está cheia dessas personagens, dessas pessoas. Moisés, ele foi um homem chamado por Deus. Desde a sua criancice, Moisés foi um homem preparado e chamado por Deus para libertar o povo de Deus lá do Egito. E grandes sinais Deus operou durante aquela libertação e durante todo o trajeto no deserto. E aquele povo sempre murmurava, reclamava, falava mal de Deus, falava mal de Moisés, criticava Moisés, criticava Deus, criticava toda aquela situação que estava ali adversa. Mas Moisés, com sabedoria, com paciência, né, assim, ele suportou tudo aquilo ali, porque ele tinha o propósito de levar o povo até a terra prometida. Então, dentro desse conflito,
estava a família de Moisés. Então veja você que dentro desse conflito, dessa situação, estava a família de Moisés. A esposa e os filhos ficaram com o sogro. Foi um momento muito difícil. Moisés, sendo casado e com 2 filhos para criar e educar, teve que deixar a esposa e os filhos com o sogro. Não é assim? E eu creio que tem muitas pessoas aqui que já deixaram a sua esposa ou o seu esposo com seus filhos, com o sogro ou com a sogra. Não é verdade? Às vezes, num momento muito especial, a gente faz isso. A gente toma essa decisão de deixar com o sogro ou com a mãe, né? Assim? Se for mulher, é com o sogro, se for homem, é com a sogra. Deixar essa família com alguém. Então veja, meus amados, que foi um momento muito difícil para essa família e com base nos seus erros, precisamos aprender a não cometê-los também. Então Moisés passou por isso. Era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que estava liderando um povo, uma libertação, uma situação muito difícil, mas ele então teve que fazer isso. Então alguns sintomas, meus irmãos, que impedem que a família alcance a vitória hoje. Quais são esses sintomas? O primeiro deles é o excesso de compromisso e atividades. O excesso de compromisso e atividades. Todos nós, pais, homens e mulheres, nós temos as nossas atividades, nós temos os nossos compromissos. Não é verdade? Nós temos nosso compromisso. Qual é o nosso compromisso que nós temos no dia de amanhã? Aqueles que trabalham têm que sair cedo para o trabalho. Aqueles que estudam têm que sair cedo para estudar. Então nós temos nossos compromissos e as nossas atividades. E esses momentos, meus irmãos, eles são turbulentos e poderiam ser evitados. Porque tem muito casal, tem muito homem, tem muita mulher que está tendo muito compromisso, muita atividade, e não tem dado tempo para a sua família, não tem dado tempo para o seu filho, a sua filha, e isso tem atrapalhado muito o seu conviver diário, e isso pode ser evitado. Basta planejar melhor a sua vida. Às vezes é o excesso de trabalho. As pessoas às vezes querem trabalhar 12, 15 horas durante um dia. Querem trabalhar incansavelmente e achando que esse trabalho vai suprir as suas necessidades. E tem muita mulher, tem muito homem caindo nesse embaraço. E aí então dificulta a sua vida no lar, a sua vida com a família. Às vezes estudo. As pessoas estão estudando e não tem tempo para nada. Conheço muitos pastores que acabaram perdendo a esposa de tanto estudar. Tanto estudar. Aí eu disse, pastor, por que você não estudou a maneira mais fácil de amar a sua esposa? Ah, não deu tempo. Conheço pastores que deixaram as suas famílias, abandonaram, se divorciaram. Por quê? Tanto estudar. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler. Mas eu não vou chegar ao extremo de tanto estudar. Não só estudar a Bíblia, não só estudar a teologia, mas os estudos profissionais. Às vezes tem pessoas aí que não tem tempo, estudam a vida inteira. Não é assim? Então esse estudo, esse excesso de estudo, às vezes atrapalha a família, atrapalha aquela comunhão que você tem, que precisa ter com seu filho. Então, irmãos, às vezes o excesso de trabalho, o excesso de estudo, às vezes é motivado pelo materialismo. Tem muita gente que quer estudar e quer trabalhar porque quer adquirir, quer ter as coisas, e acaba então prejudicando a família. Aquele consumismo que existe hoje, que a televisão joga, a internet joga,
a propaganda joga, a gente para no sinal de trânsito, vem aquelas meninas, aquelas moças, aqueles rapazes entregando aquele monte de folheto para a gente e mostrando que deve comprar aquilo ali. Então isso tudo, esse consumismo exagerado, às vezes está atrapalhando. As pessoas têm que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu preciso comprar isso. Surgiu agora uma nova televisão, um novo telefone, não sei o que, eu preciso comprar. E às vezes são coisas boas que você tem em casa ainda, que você está de seu uso, você despreza pelo consumismo. Se você não tiver aquele carro, não tiver aquela roupa, não tiver aquele telefone, aquele computador de última geração, você está por fora. Mas o diabo, ele é enganoso, ele coloca isso, esse materialismo, esse consumismo. Às vezes, meus irmãos, são as festas que as pessoas vão, né, assim? Às vezes são os passeios, as diversões, até a própria igreja, ela muitas vezes serve para separar famílias. Como eu disse aqui, muitos pastores deixaram as suas famílias, se divorciaram. Por quê? De tanto estar na igreja, não deram tempo à sua família, perderam seus filhos, perderam a sua família. Então tem que ter um equilíbrio. Às vezes esse excesso de compromisso, de atividades. Moisés, irmãos, ele não conseguia descansar de tanto trabalho. Tanto trabalho, ele não conseguia descansar. Então, logo em seguida, ele recebeu os conselhos do seu sogro. E o seu sogro, muito sabiamente, orientou a Moisés, aqui no verso 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Esse foi o conselho que o sogro de Moisés deu a ele. O que Moisés fez? Ouviu e escolheu alguns líderes para ajudá-lo no trabalho do Senhor. Aqui no verso 22 diz assim: para que julgue este povo em todo o tempo, toda essa causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Então, além de Moisés ouvir o conselho, ele então escolheu a liderança para ajudá-lo a fazer o trabalho do Senhor. Nós não podemos fazer nada, irmãos, sozinhos, porque nós precisamos contar com a ajuda dos irmãos. Na nossa casa, na nossa família, nós precisamos contar com a ajuda de todos, com todos os membros da família. Todos precisam estar envolvidos ali para ajudar a fazer. É lógico e evidente que as coisas mais responsáveis são os pais que fazem, mas as outras, os filhos, os genros, as noras, os netos, é que ajudam a fazer. Essa é a liderança que precisa ter. Então Jetro, irmãos, usou de muita sabedoria no conselho, preocupado com o casamento da filha e o seu futuro. É lógico e evidente que qualquer pai aqui que casa uma filha ou casa um filho, ele fica preocupado com a filha ou com o filho e quer saber o seu bem-estar e o seu futuro. Isso é lógico e evidente que nós fazemos isso. Agora, quantos hoje estão esgotados? Quantos pais, quantos homens, quantas mulheres estão perdendo a batalha dentro da sua casa? Quantos que nós temos? É momento, minhas irmãs, de vocês como mães, meus irmãos, vocês como pais, colar o joelho no chão e orar a Deus, para que as batalhas da casa de vocês jamais percam para Satanás.
Essas batalhas jamais vocês podem perder, mas tem muita família, tem muitos pais perdendo a batalha dentro de casa. Seria prudente, meus irmãos, reduzir a marcha, aprender a dizer não. Como aproveita o seu descanso? Outro dia um pastor estava me dizendo que ele foi descansar com a família. Aí chegando no descanso ele pegou o livro para começar a ler. Aí começou a ler a primeira parte do livro, aí fechou o livro. Eu vim aqui para ler ou para descansar? Eu vim para descansar, então descansa. Às vezes nós queremos transformar o nosso momento de descanso em outra atividade. Descansar, meus irmãos, é você deitar lá no trono. Lá em casa eu tenho um trono. E meu filho apelidado de trono, né? Lá é o meu trono. Eu deito lá, eu sento lá, eu vou descansar. Não adianta me chamar para nada que eu coloco o negócio no ouvido, não ouço nada. Vou descansar. Literalmente descansar. E ali eu vou passar os meus momentos de descanso. Eu não vou ler, não vou ver televisão, não tem nada, vou descansar. Mas nós queremos no nosso descanso fazer algo. Ah, não, vou fazer isso aqui porque isso aqui vai me tirar disso aqui. Nada disso. Descanso é descanso. É você relaxar, é você deitar numa rede preguiçosa para descansar, tomando suco de maracujá. É desse jeito. Então aprenda a descansar. Descanse realmente no Senhor. Aproveite o seu descanso. Não é assim? Aceite o conselho da palavra de Deus. Deus fez o mundo em quantos dias? 7? 6. No 7º, Deus descansou da criação do mundo. Agora, de sustentar o mundo, ele continuou. Então é preciso descansar, meu Deus. É descansando no poder de Deus. É descansando mesmo. Literalmente eu vou descansar. Então, meus amados, o excesso de compromisso e de atividades muitas vezes tem atrapalhado muitas famílias, muitos homens e muitas mulheres. E isso tem trazido muitos problemas para a família. Em segundo lugar, observamos aqui o distanciamento familiar. Moisés, ele foi obrigado a deixar a família com o seu sogro. Distanciou ainda mais da família, mas a família não se dividiu. Ele apenas deixou lá a mulher e os filhos com seu sogro, mas a família não se dividiu. Hoje, quantos maridos estão se distanciando aos poucos da sua família? Eles vão assim sorrateiramente, a cada dia dando um passo, e vão se afastando. Quantas mulheres também usam isso? Estão se afastando, se distanciando aos poucos de sua família. Conversando essa semana com um rapaz, e ele me disse, trocando algumas ideias, e ele falou comigo o seguinte: eu falei, você é casado? Sou casado. Eu tenho 12 anos de casado. Você está quase chegando perto de mim, né? E aí eu disse, como é que está a sua família? Está ali mais ou menos, né? Mais ou menos por quê? Porque minha esposa agora colocou uma ordem lá em casa. Aí, logo, né? Que ordem sua esposa colocou? Não, porque quando eu era solteiro, eu saía, né, para jogar bola com os meus amigos. E minha esposa disse o seguinte: se você jogar bola no domingo com seus amigos, você não precisa voltar para casa. E aí? Não, pastor, eu respeitei, né? E ela é dura, rapaz, se liga. A mulher falou que o negócio, se eu não obedecesse, o negócio ia ficar feio do meu lado. Então eu decidi no domingo dedicar a minha vida à minha família. E aí, o que você está achando? Ah, não, achando muito melhor. Apesar de que os meus amigos ficam me gozando, ficam me chateando, né? Mas eu tenho certeza de que eu estou no caminho certo
porque eu não posso mais ficar fazendo aquilo que eu fazia quando eu era solteiro. Eu tenho que dar agora, valorizar a minha esposa, os meus filhos, e não posso agora me distanciar da minha família. Achei interessante a decisão desse rapaz. Então, quando isso acontece, esse distanciamento, meus irmãos, preste atenção, a relação entre homem e mulher, ela é esfriada. E quando essa relação é esfriada, as brechas são abertas para o inimigo agir. Ele age exatamente nessas brechas que você abre, que você distancia da sua família. Ele age exatamente ali. E meus amados, como o diabo tem agido em muitas famílias. Como o diabo tem agido nessas famílias. Marido e mulher é uma só carne. Marido e mulher possuem uma aliança que precisa ser preservada e mantida diante de Deus, porque no dia que casaram, prometeram no altar aqui, de ser fiel até a morte, na doença, ou na saúde, na tristeza, ou na alegria, prometeram mundos e fundos, e agora não quer cumprir. Quantos pais se afastam dos seus filhos? Quantas mães se afastam dos seus filhos? Quantos filhos se afastam dos pais? O isolamento não é bom, pois gera o individualismo, o sofrimento é inevitável. Firme o compromisso de não abandonar a família. Firme esse compromisso: Senhor, eu não vou abandonar a minha família, eu não vou me distanciar da minha família, só em extrema necessidade, como Moisés fez. Mas deixou a sua família nas mãos do seu sogro, e ele cuidou muito bem. Em terceiro lugar, a dependência dos pais. Quando casamos, nós sabemos que nós cortamos aquele cordão umbilical. Cordão umbilical. Quando nós casamos, nós estamos cortando o cordão umbilical. Então, irmãos, é cortar os laços maternos e paternos. É cortar isso. Zípora precisou voltar para a casa do pai. A Bíblia ensina deixar pai e mãe, e se une a outra mulher, e forma uma nova carne. A situação de Moisés aqui, quando ele deixou Zípora, sua mulher, com seu sogro, era uma situação bastante específica, bastante especial. Na verdade, era uma situação muito especial. Há muitos casais que se casam e continuam mantendo os mesmos vínculos da vida de solteiro, tanto com seus pais como com seus amigos. Mas eles se esquecem de que formaram uma nova casa, um novo lar. Deixaram agora, não é que vai abandonar os pais, não é isso, vai cuidar dos pais, precisa cuidar dos pais, mas agora tem uma esposa, tem um esposo, tem uns filhos para ser cuidados. Primeiramente, aquela família ali, depois, lá outros. O relacionamento conjugal e familiar requer uma outra postura. O casal precisa viver como casados. Tem muito casal que não vive como casado. Qualquer problemazinho que dá aqui, liga para a mãe. Um WhatsApp, um e-mail. Vai na casa da mãe. Mamãe, como é que faz esse arroz? Como é que faz esse feijão? Como é que faz aquilo outro? Você tem que queimar muito feijão e muito arroz para você aprender. Isso não é vergonha, não. Não é assim? Qualquer coisinha está lá. Qualquer coisinha que aconteceu, porque o fulano fez isso. Porque o fulano fez aquilo outro. Aí começam as brigas, começam não sei o que, as brigas, discussões, aquela tumulto, aquele negócio todo.
e ali começa a pessoa ficar nervosa, e por isso que dá briga. Por isso que o diabo está aproveitando essas brechas. Precisa viver como casados e lutar para a construção de um novo lar. O cordão já foi cortado. Não queira reatar novamente, não. Precisa orientação do pai? Procure. Da mãe? Procure. Mas não viva na dependência deles. Aqui Moisés precisou que Zípora ficasse com seu pai algum tempo. Precisou disso. Em outro lugar, o não cumprimento dos papéis. Jetro foi com a filha e netos encontrar-se com Moisés no deserto. Então Jetro achou que já estava o tempo, dizendo: Moisés, tem muito tempo, eu vou levar agora a sua esposa, com seus filhos, os meus netos, para Moisés, para que ele possa cuidar. Porque eu já tive o meu tempo aqui de cuidar da minha filha e dos meus netos. Moisés passou ao seu sogro os cuidados familiares. E lá em Efésios, capítulo 5, versos 22 e 23, Paulo faz uma combinação ali, a submissão feminina com o amor masculino. Ele faz uma submissão feminina com amor masculino. E a referência para os dois é a união de Cristo e a igreja. Então Paulo faz essa comparação ali e nos mostra exatamente que essa referência é exatamente a união de Cristo com a sua igreja. Que ele deu a sua vida pela igreja, que somos nós. Ele morreu pela igreja, que somos nós. Então ali, Paulo faz isso. E esses laços realmente matrimoniais, e esses cuidados que Jetro, o sogro de Moisés, teve de levar de volta a sua esposa, a sua filha, os seus netos e os filhos de Moisés para ele. E esse texto aqui, meus irmãos, ele é muito bonito, porque a gente vê aqui como que Jetro se alegrou de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando do mal dos egípcios. Ele então bendisse ao Senhor. E ele então chegou à conclusão de que agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou esse povo de debaixo da mão dos egípcios. E além disso, Jetro levou